Gente, eu acho que vamos começando, depois que o professor aí que vai participar da nossa aula chegar, ele participa junto com a gente. Então, como eu falei, eu me chamo Alex, eu sou professora nova aqui no Desafio, e eu sou licenciada em Química, e eu faço mestrado em ensino de ciências, tá? Então, hoje eu vou estar trabalhando com vocês uma área que me interessa muito, que é a bioquímica, que é uma parte da química orgânica muito legal. Uma parte da química orgânica que é muito aplicada à nossa vida, as coisas que a gente vê no cotidiano, no nosso dia a dia. Então, acho que vai ser uma aula bem legal e eu vou conversando, vou explicando, vou mostrando para vocês. E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, quiserem colocando no chat, podem colocando que eu vou estar de olho respondendo as dúvidas de vocês, tá? Então, como eu falei, hoje a gente vai trabalhar a química das proteínas. E quando a gente fala em proteínas, lembra muitos tipos de dietas que a gente vê, principalmente das pessoas que vão à academia, que tem que ter uma alimentação rica em carboidratos e proteínas. E hoje a gente vai ver o que são as proteínas e qual a importância das proteínas na nossa alimentação e qual a química envolvida nisso, né? O que o Enem pode cobrar sobre isso, ou o vestibular, as provas que vocês forem fazer. Tá. Uma coisa que eu gostaria de comentar é que eu estudei no IFSU, que é um instituto público, mas antes de eu ingressar, eu também fui aluna de um pré-vestibular popular. Então, hoje, para mim, é um privilégio estar aqui, podendo compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo da minha graduação com vocês, que são estudantes do Desafio, que vão prestar o Enem, vão prestar o vestibular. Então, para mim é um privilégio. Muito obrigada por essa oportunidade. Então, a gente vai começar o estudo das proteínas recapitulando o que é a química orgânica, o que são os hidrocarbonetos. Eu não sei se vocês lembram, provavelmente vocês já devem ter estudado aqui ao longo das aulas. Os hidrocarbonetos, eles são compostos que possuem na sua estrutura basicamente carbono e hidrogênio, como vocês podem ver aqui do lado, ó, o hidrogênio e o carbono, tá? Então, na estrutura nessa molécula, a gente vai ter carbono e hidrogênio. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o butano, né? Ele tem 4 carbonos na cadeia, então, aqui tem 1, 2, 3, 4. Por isso, but, met, et, prop, but. Só tem ligações simples, não tem como, por exemplo, nessa aqui, uma insaturação, não tem dupla ou tripla ligação. Então, terminação de hidrocarboneto, o. Tá? Só recapitulando, tá? Isso não vai interferir no nosso estudo hoje sobre as proteínas. Mas só recapitulando que os hidrocarbonetos, eles são compostos orgânicos que possuem carbono e hidrogênio. E como a gente vai falar de proteínas que são compostos orgânicos, vão ter carbono e hidrogênio na estrutura, além de outros elementos químicos, tá? Como eu falei, né, eles podem ter insaturações, podem ter ligações simples, ligações duplas, as cadeias, elas podem ser abertas, aqui nos 2 exemplos que eu trouxe, as cadeias, elas não são fechadas, né, por exemplo, se fosse como se fosse um quadradinho, seria uma cadeia fechada, mas não, a cadeia não tem início, não tem fim. Então, é uma cadeia aberta, as duas que eu botei, os 2 exemplos, eles são lineares, eles não possuem, por exemplo, um metil, não possuem um radical, tá? Não possuem um grupo substituinte. Então, um conhecimento mais geral sobre os compostos orgânicos, os hidrocarbonetos, tá? Provavelmente vocês já viram, é só a título de recapitulação. Então, depois do estudo lá dos hidrocarbonetos, a gente começa a entrar nas funções orgânicas. Toda essa recapitulação que eu estou trazendo é muito importante para a compreensão da estrutura
dos aminoácidos e das proteínas que a gente vai estudar mais adiante. Por isso que eu estou recapitulando, tá, pessoal? Se vocês quiserem que eu vá um pouquinho mais devagar, podem comentar aí no chat, tá? Então, quando a gente estuda os hidrocarbonetos, se aprofunda no estudo deles, mais adiante a gente entra nas funções orgânicas, tá? Uma dessas funções orgânicas que possuem oxigênio na estrutura são os ácidos carboxílicos, tá? Os ácidos carboxílicos, eles são compostos que possuem o grupo carbonila, que é esse C-O aqui, ligado a uma hidroxila, que é o OH, tá? Então, esse vai ser o que a gente chama de grupo funcional dos ácidos carboxílicos, tá? Que possuem essa carbonila, que é a C-O, ligado a uma hidroxila, tá? Aqui do lado a gente tem o ácido etanóico, que também, tá? Não vamos focar na nomenclatura hoje, tá? É só para a gente reconhecer o que é um hidrocarboneto, o que é um ácido carboxílico, tá? Esse aqui, então, também vai ter uma carbonila ligada a uma hidroxila. Então, a gente aqui tem um ácido carboxílico de acordo com o grupo funcional, tá? Então, ácido carboxílico possui C-O-OH, certo? Tranquilo até aqui? Outro grupo funcional que a gente estuda na química orgânica, depois de estudar os hidrocarbonetos e os compostos orgânicos que possuem oxigênio, né, que a gente chama de compostos oxigenados, a gente estuda os grupos que possuem nitrogênio na composição, tá? Os compostos orgânicos que possuem o nitrogênio na composição. E um desses compostos orgânicos que possuem o nitrogênio na composição são chamados de aminas, um desses, tá? Então, as aminas, elas vão ser derivadas da amônia, tá? Que é esse NH3 aqui, tá? Essa molécula aqui a gente chama de amônia. Então, as aminas, elas vão ser derivadas da amônia, onde a gente vai ter a troca dos hidrogênios, tá? A gente tem aqui, por exemplo, o nitrogênio. Vou abrir aqui a cadeia para vocês. É difícil de usar isso aqui, gente. Não ficou bonitinho, tá? Mas a gente vai ter a substituição de um ou de todos esses hidrogênios por substituintes orgânicos. Ah, mas o que são esses substituintes orgânicos? O CH3, o CH2CH3, né? Aí varia, pode ser a menorzinha, que é o CH3, ou cadeias maiores. Mas eu quero até agora que a gente só saiba diferenciar o que é uma amina, o que é um ácido carboxílico, o que são os hidrocarbonetos. Esses compostos orgânicos, provavelmente vocês já estudaram em alguma aula ou vão acabar estudando futuramente, tá? Mas então as aminas, voltando ao que eu estava dizendo, elas vão surgir pela substituição de um ou todos esses hidrogênios, como, não sei se todos vocês conseguem ver direitinho, mostra aqui embaixo. Ó. Substituir, digamos, um hidrogênio. Eu vou ter uma amina que a gente chama de primária, que vai ser esse nitrogênio com os dois hidrogênios que ele já tinha, e um dos hidrogênios sai e entra um CH3, certo? A outra possibilidade é saírem dois hidrogênios e entrarem dois compostos orgânicos. Então, entra aqui um CH3 e o outro CH3 e fica um hidrogênio. Aqui a gente tem uma amina secundária. E quando a gente tem a substituição dos três hidrogênios, a gente tem o que se chama de uma amina terciária. Então, a gente vai ter aqui, ó, 3CH3. Tá? Isso aqui eu trouxe os exemplos mais simples, só para a gente saber reconhecer
uma amina, tá, pessoal? Não quero aqui que vocês fiquem preocupados, ai meu Deus, mas eu não vi isso. Lembrando que esse material ele vai estar disponível no YouTube para vocês, e eu também pretendo disponibilizar ele no Drive do desafio, aí a gente vê como eu faço para disponibilizar para vocês, tá? Mas a princípio vai estar lá no YouTube, tá? Então, até agora eu só quero que vocês reconheçam o que são os hidrocarbonetos, os ácidos carboxílicos e as aminas. E as aminas é basicamente isso que eu falei, a substituição dos hidrogênios, que vai dar origem à amina primária, secundária, a letra horrível, né? E terciária, quando a gente sai todos os hidrogênios e entra compostos orgânicos no lugar, certo? Sim, no caso das aminas, sim. Os hidrogênios vão ser sempre substituídos por compostos orgânicos, tá? Por metil, como CH3, como etil, CH2, CH3. No caso das aminas, sim. Certo? Merece. Bom, agora, depois de relembrar essas funções orgânicas que a gente chama de aminas e ácidos carboxílicos, a gente começa a chegar nas proteínas, que é a nossa aula de hoje, que é o que interessa, tá? Então, as aminas, a constituição básica delas são os aminoácidos. Ai, professor, o que são os aminoácidos? Os aminoácidos são compostos orgânicos de função mista, ou seja, eu vou ter mais de uma função orgânica na estrutura, tá? Os aminoácidos, como o próprio nome fala, amino e ácido. Então, por que a gente estudou os ácidos carboxílicos e as aminas? Porque são grupos funcionais presentes no aminoácido, certo? Então, aqui eu coloquei uma estruturinha de um aminoácido simples, certo? A gente vai ter aqui o grupo funcional carboxila, que é dos ácidos carboxílicos, e a gente vai ter aqui o grupo funcional das aminas, certo? Então, os aminoácidos são compostos orgânicos de função mista, que possuem o grupamento carboxila, proveniente dos ácidos carboxílicos, e o grupamento amina, proveniente das aminas, né? É meio óbvio. E a união dos aminoácidos dessa estrutura aqui, toda essa estrutura, a união deles, de vários aminoácidos, vai originar a proteína, tá? Então, a gente vai ter aqui, deixa eu limpar porque eu fiz uma bagunça. A gente vai ter aqui no centro o carbono, que a gente chama de carbono alfa, tá? Que ele vai ter 4 ligações diferentes. Então, a gente tem aqui ele ligado à carboxila, né? Ao carbono que tem a carboxila, que é a C dupla OH. Ele vai ter ligado aqui uma amina, um CH3, que a gente chama de metil, que é um substituinte, e o hidrogênio, certo? Então, esse carbono aqui do centro, a gente chama de carbono alfa, que ele possui 4 ligações diferentes, tá? Vou limpar aqui de novo. E esse CH3 aqui de baixo vai ser a cadeia que tiver ligada, né, no caso, ao carbono alfa, que vai ser esse aqui, vai definir a função do aminoácido, porque a gente não tem só esse tipo de aminoácido que eu trouxe aqui nesse exemplo. A gente tem... Opa, deixa eu passar mais adiante. Aqui, ó, a imagem não tá das melhores, mas a gente tem vários tipos de aminoácidos, não é um só, tá? Então, não sei se vai dar para ver, porque a imagem tá bem ruim, mas depois ali embaixo acho que tem o link, então vocês conseguem pesquisar no Google numa qualidade um pouco melhor, mas a gente consegue ver ali que a parte em vermelha do aminoácido vai ser o que vai definir a função desse aminoácido, e como eles forem se combinando entre si, porque a gente tem vários exemplos,
e não, né, eles podem se combinar com vários tipos diferentes de aminoácido e formar diferentes tipos de proteínas, tá? Mas voltando. Então, o aminoácido, como eu falei, ele é um composto misto que possui uma função do ácido carboxílico e uma função da amina. Basicamente isso, certo? Até aqui tudo ok? Me respondam aí no chat. Posso prosseguir? Então tá. Qualquer dúvida, vocês vão me pedindo aí no chat, que eu dê uma pausa, que eu explique mais devagar, que a gente dá um jeito. Então, a gente tem basicamente dois tipos principais, duas classificações principais de aminoácidos. A gente vai ter os aminoácidos não essenciais, ironicamente, né, o nome, mas é a designação dele, os aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o nosso organismo produz, tá? Lá na nossa célula, no núcleo dela, né, sai a informação, depois eu vou explicar melhorzinho, tá? Sai a informação, vai para o citoplasma, lá nos ribossomos, e produz a nossa proteína milhares de vezes por segundo para manter o nosso organismo funcionando normalmente, tá? Então, os aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso organismo produz. E os aminoácidos essenciais são aqueles que não são sintetizados pelo nosso organismo. Então, eles não são produzidos pelo organismo. Por isso que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada de carboidratos, uma alimentação equilibrada de proteínas, né, que são as gorduras, né, de forma geral, e de proteínas, porque tem aminoácidos essenciais no nosso organismo que não são produzidos por ele e a gente precisa suplementar por meio da alimentação. Então, comer alimentos ricos em proteína, que eu vou mostrar exemplos mais adiante, certo? E eu trouxe aqui alguns exemplos, como a glicina, a alanina, a valina, que são tipos de aminoácidos, que tem naquela imagem lá meio ruinzinha que eu mostrei, isso daqui, que são tipos de aminoácidos que não são sintetizados pelo nosso organismo e a gente precisa suplementar por meio da alimentação, tá? Então, basicamente essas duas classificações. Aqui, os aminoácidos que eu falei para vocês. Ali o primeiro acho que é a valina, que é um dos essenciais, e tem vários outros exemplos aí para vocês de aminoácidos essenciais e não essenciais, certo? Tá, mas aí tu falou para nós das funções orgânicas, falou dos aminoácidos que possuem funções mistas, mas o que isso tem a ver com as proteínas e como dos aminoácidos surgem as proteínas? Então, como eu falei, esses aminoácidos, eles vão se unir, vão fazer uma ligação química, como a gente vem estudando, né, na química orgânica, que os compostos eles se unem por meio de ligações. Tá? Então, esses aminoácidos, deixa eu voltar ali na imagem do aminoácido. Esses aminoácidos aqui, como por exemplo esse aqui, né, que tem vários outros tipos, eles vão se ligar entre si, vários aminoácidos, de 100 a milhares de aminoácidos, formando as proteínas. E como eles fazem essa ligação? Eles fazem essa ligação por meio de ligações peptídicas, é o nome. Peraí, deixa eu contornar direitinho. Ligações peptídicas é o nome do tipo de ligação que esses aminoácidos eles fazem entre si. Ou também vocês podem encontrar ligações amídicas, tá? Então, as proteínas elas vão ser cadeias polipeptídicas, né? Vão ter várias ligações peptídicas entre os aminoácidos. Também podem ser chamados de poliamidas, as cadeias das proteínas, no caso, poliamidas, porque vão ter várias ligações amídicas, ou polímeros. As ligações elas podem ser, né, elas podem ser não, elas são polímeros,
Porque vão ter várias estruturas iguais, vários aminoácidos ligados em uma cadeia grande. Então, as proteínas, elas são chamadas de macromoléculas, macro de grande, porque são cadeias grandes, com muitos aminoácidos ligados por meio de ligações peptídicas. Deu para entender? Pessoal, tranquilo? Então tá. Então, as proteínas são cadeias grandes de vários aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas ou amídicas. Tá? Por que amídicas? Voltamos nas funções orgânicas de novo. Porque nós vamos ter a função, uma das funções orgânicas nitrogenadas, amidas, tá? Então, só lembrando, tá? Não se preocupem com nomenclatura, é só para vocês olharem e mais ou menos identificarem mas do que composto orgânico está se tratando, né? Vocês olharem para a estrutura química, aqui tem uma C dupla O, aqui tem um NH2, isso daí pode ser uma amina, pode ser uma amida, né? É para vocês saberem identificar a estrutura química em questão, tá? E aqui no caso das amidas, elas são compostos orgânicos que possuem o nitrogênio, aqui o nitrogênio, ó, o N, possuem o nitrogênio ligado a uma carbonila. Carbonila é aquilo que a gente já viu, que é a C dupla O, certo? Isso é uma amida, tá? O NH2, no caso, o nitrogênio, ligado ao C dupla O. Esses são as amidas. Aqui no lado a gente tem outro exemplo. A gente tem o nitrogênio aqui ligado a uma carbonila. Então, aqui a gente também tem uma amida, tá? Mas por que eu estou falando de amidas agora no meio da ligação peptídica? Porque lembra que eu falei ali que as ligações peptídicas, elas também podem ser conhecidas como funções amídicas? Pode aparecer em alguma literatura, em algum lugar para vocês, como amídicas? Então, a união dos aminoácidos vai formar uma amida. Por isso ligação amídica, porque a ligação entre os aminoácidos para dar origem à proteína forma o grupo funcional amida, tá? Então a gente tem aqui o aminoácido. Eu vou conseguir escrever, deixa eu ver se tem o texto aqui. Deixa eu limpar. E não vou conseguir escrever aqui para você, deixa eu ver. Aminoácido. Não vou conseguir escrever aqui para vocês. Queria usar o texto aqui, mas não deu, tá? Aqui a gente vai ter o aminoácido 1 e o aminoácido 2, certo? Não consegui usar a ferramenta de texto para escrever, mas isso daí, com o tempo, a gente vai melhorando na plataforma, tá? Mas ali a gente tem toda aquela estrutura ali, aquela primeira estrutura é um aminoácido e toda aquela segunda estrutura ali que eu circulei é outro aminoácido, certo? Vou limpar aqui. Como é que eu sei que isso aqui é um aminoácido? Eu tenho o grupamento amina, que a gente estudou, e eu tenho o grupamento carboxila. Nem precisava eu ter circulado, porque está escrito aqui em cima, tá? Grupo carboxila, grupo amina. Certo? Então, como vai se dar essa ligação? O grupo carboxila de um dos aminoácidos vai se unir ao grupo amina do outro aminoácido, tá? O aminoácido 1 e o aminoácido 2, certo? Então, num eu vou ter a perda da hidroxila, do OH, e no outro eu vou ter a perda de um hidrogênio, certo? Então, de um aminoácido vai sair o OH do grupo carboxila
e do outro aminoácido vai sair o hidrogênio do grupo amina. A hidroxila do grupo carboxila e o hidrogênio do grupo amina. E aí vai dar o início da nossa proteína, que é essa aqui que eu estou circulando agora. Tá? Então, essa união, né, ali do grupo carboxila de um aminoácido e do grupo amina do outro aminoácido, vai dar origem à proteína. E aqui, em azul, bem aqui, a gente vai ter uma amida, que a gente estudou ali, que é o nitrogênio ligado a uma carbonila. Tá? Deu para entender? A união do grupo carboxila de um aminoácido, de um desses aminoácidos, do aminoácido 1, e com a união do grupo amina do outro aminoácido, formando, nessa junção desses dois grupos funcionais, uma amida, que a gente consegue identificar pela presença do nitrogênio ligado ao carbono C dupla O. Entendeu, pessoal? Mais ou menos? Deu para entender? Limpar aqui que eu fiz uma sujeira, uma bagunça. Então tá. Como eu falei aqui no início da explicação, vai sair a hidroxila do grupo carboxila de um aminoácido e vai sair o hidrogênio do grupo amina do outro aminoácido. Então, esse OHH vai formar uma molécula. Que molécula que pode formar aí? Eu vou ter 2 hidrogênios e um oxigênio. Isso, exatamente. Vai formar H2O. Então, a união dos aminoácidos, né? Que vai ser mais de 2 aminoácidos aqui, foi uma simplificação, né? Mas a formação da proteína a ligação peptídica vai liberar água. Então, uma reação química, que a gente chama, que libera água e forma a ligação peptídica, e a união desses vários aminoácidos por meio da ligação peptídica vai dar origem à proteína. Ih, deu uma cortada aqui nos slides. Ah, deu. Aí, consegui ajeitar. Então, a composição das proteínas. O que as proteínas elas vão ter? Como a gente já estava olhando ali mais ou menos. As proteínas, todas elas vão ter carbono, de 50% a 55%, né, da cadeia vai ter carbono, vai ter hidrogênio, vai ter oxigênio lá da carbonila, da C dupla O, e vai ter o nitrogênio da amina, tá? Ali dos aminoácidos, né? Então, essa é a constituição básica das proteínas. Algumas proteínas, elas vão ter enxofre, como, por exemplo, as proteínas dos nossos cabelos. Elas vão ter enxofre na composição, e a interação entre os enxofres é que vai dar a ondulatura do cabelo. Se o cabelo vai ser liso, se o cabelo vai ser ondulado, se vai ser cacheado, tá? Isso daí só mais a título de curiosidade, tá? Mas algumas delas, como por exemplo a do cabelo, que é a queratina, né, que é a proteína queratina, vai ter enxofre. Tá? Algumas vão ter ferro, cobre, fósforo, zinco. Ferro, por exemplo, a hemoglobina lá no centro dela, né, que vai se ligar ao oxigênio e transportar ele dentro do nosso organismo. Então, lá dentro da hemoglobina tem o ferro, que participa dessa troca de oxigênio. Tá? Então, basicamente, é essa composição das proteínas, certo? Então, qual a estrutura das proteínas lá que a gente estava vendo? Na estrutura primária, a gente vai ter a ligação dos aminoácidos. Lembra que a gente estava vendo ali os aminoácidos se ligando entre si, formando, né, as ligações peptídicas, né, dando origem às ligações peptídicas, e conforme o aumento da cadeia, a proteína.
A gente vai ter a estrutura secundária, que é a interação entre as estruturas primárias, que dá origem à estrutura secundária. Aqui embaixo diz alfa-hélice, que é um dos tipos de estruturas secundárias. A gente também tem um outro tipo que se chama beta-preguiada, mas isso não vem ao caso, é só para vocês saberem que as proteínas elas têm 4 estruturas, né? Que é a primária, que lá é a ligação entre os aminoácidos, a estrutura secundária, que é a interação entre as estruturas primárias, a estrutura terciária, que é quando essa proteína ela sai lá do nosso, ela se libera lá do ribossomo, lá dentro da nossa célula. Então, essa proteína, ela depois de se alongar, que é o que se chama, né, depois de chegar no tamanho ideal para a função dela, ela vai se desprender e ela vai formar esse bolinho aqui que a gente está vendo. E esse bolinho aí que a gente está vendo é a estrutura terciária. Então, os aminoácidos se unem, chegam, né, no tamanho não só o tamanho, mas na função dela, né, no caso, no tamanho certo dela, na função dela, elas se desprendem e se aglomeram, tá? E se chama estrutura terciária. E esse aglomerar pode acontecer de mais de uma proteína se aglomerar, pode acontecer não, né? Acontece, e dá origem à estrutura quaternária. Tá? Esse enovelamento entre as proteínas, mais de uma proteína, que eu acho que dá para ver, aqui acho que parece ser 4. Parece ser 4 proteínas. Ó, parece ser 4, não dá para ver direito na imagem, mas parece ser 4 proteínas aglomeradas, certo? Então, as proteínas têm 4 estruturas básicas: primária, secundária, terciária e quaternária. Tá? Só para a gente saber que a proteína ela tem uma divisão, né, uma estrutura que a gente precisa distinguir, né, que são diferentes. Então, por que eu falei na estrutura das proteínas? Porque a estrutura, deixa eu voltar ali, secundária, terciária e quaternária, elas podem sofrer alterações. E essas alterações podem mudar a função das proteínas, tá? Na estrutura primária não vai sofrer essa alteração, porque se sofrer essa alteração, a proteína se desfaz, né? Volta a ser só aminoácidos, né? Deixa de ser uma proteína. Então, as proteínas elas podem sofrer alterações, como eu falei, e essas alterações elas são chamadas de desnaturação. Tá? Então, essa desnaturação, ela modifica a função da proteína. Então, por que a gente deve cuidar quando a gente está com febre? Não deixar elevar muito a temperatura. Porque o nosso corpo, ele é rico em proteínas, né? Proteínas que, por exemplo, a que eu falei do nosso cabelo, proteína da nossa pele, colágeno, né? A proteína dos nossos músculos. Então, por isso que a gente tem que cuidar a febre, não deixar ficar muito elevada, porque pode desnaturar as proteínas. Então, a gente pode até vir a óbito, né? Porque vai destruir as proteínas do nosso organismo, né? Elas vão perder a função delas pela desnaturação por meio da temperatura, no caso do exemplo que eu dei, certo? Pode sofrer também por salinidade, a concentração de sal, né, no organismo, em alguma reação que a gente estiver fazendo com proteínas, por conta do pH, o pH muito ácido, um pH muito alcalino, também pode atuar na desnaturação das proteínas. E essa desnaturação, ela pode ser irreversível, ou seja, não volta atrás, não tem como desfazer, como, por exemplo, quando a gente cozinha o ovo, quando a gente frita o ovo, ele não vai voltar a ser cru, né? Cozinhou o ovo, já era, não volta a ser cru mais. Então, a gente chama de um tipo de desnaturação irreversível. Mas um tipo de desnaturação reversível é a que eu falei do nosso cabelo. A gente vai lá, eu mesmo com o cabelo ondulado, né? Quero alisar o cabelo, quero mudar um pouquinho. Vou lá, faço uma chapinha. O que vai acontecer?
o meu cabelo vai ficar liso momentaneamente, né? Aí a Alex fez uma chapinha num dia bem chuvoso, assim, úmido. O que vai acontecer? Eu vou para a rua e vai se desfazer tudo por conta da umidade. Por quê? A chapinha, ela desnaturou as proteínas do meu cabelo por um tempo determinado, né? Enquanto eu não lavar o meu cabelo, não molhar ele, ele vai ficar, né, mais ou menos lisinho por meio da desnaturação. Mas a partir do momento que eu molhar ele, ele vai voltar ao estado normal, porque é um tipo de desnaturação reversível, certo? Então, aqui, só para mostrar ali o que consiste a desnaturação, tá? Então, a gente vai ter ali a molécula aglomerada de proteína, a macromolécula aglomerada, e quando acontece a desnaturação, ela perde essa aglomeração, tá? Ela modifica a forma dela, a estrutura dela, tá? A apresentação dela. Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês saberem que o glúten, ele é uma fração da proteína, tá? E o glúten, ele nos pães, né, nas massas, que dão aquela extensibilidade da massa se esticar, né, da massa a gente conseguir formar tipo uma teia com ela, é ele que dá essa característica para as massas. Para o pão, por exemplo, quando a gente está fazendo, é essa fração da proteína, que é o glúten, que dá a massa poder se esticar, a massa se estender, tá? E o glúten ele é definido pela solubilidade, e essa alfa-gliadina, né, que é uma das estruturas do glúten, é a que caracteriza a toxicidade do glúten. Então, tem certas pessoas que não podem fazer ingestão do glúten, acho que doença celíaca, tem outros tipos, né? Agora eu vou deixar a desejar nesse quesito, mas tem pessoas que têm uma sensibilidade ao glúten e não podem fazer ingestão de alimentos que possuem essa estrutura, tá? Então, o glúten, ele é formado pela gliadina e pela glutenina, e aqui embaixo a gente tem o glúten, certo? Aqui, mais para a gente retomar ali a parte da síntese proteica, não quero me deter muito, porque ainda tem alguns exercícios que eu deixei mais adiante, então vou passar meio rapidinho por aqui. Então, a síntese proteica, ela vai acontecer basicamente por meio de 3 tipos de RNA, tá? Aqui eu vou entrar um pouquinho na biologia, bem vagamente, porque não é minha área, mas a gente vai ter um RNA que vai sair do núcleo com a informação para a síntese da proteína. A gente vai ter um outro RNA que vai ter lá no ribossomo, lá dentro do nosso citoplasma, que é onde a síntese proteica ela vai acontecer, que no caso das proteínas não essenciais, que é a que o nosso organismo produz. E a gente vai ter o RNA transportador, que é aquele que vai ler o primeiro RNA e vai trazer os aminoácidos para formar a proteína, tá? Que tem uma imagenzinha que fica um pouquinho mais claro. Aqui a gente tem o primeiro tipo de RNA, tá? Esse aqui compridinho, que é o que vem com as informações lá do núcleo para a síntese da proteína. Aqui no ribossomo, que é essa estrutura maior, a gente vai ter um outro tipo de RNA que vai atuar na produção das proteínas. E aqui a gente vai ter um outro tipo de RNA que vai trazer os aminoácidos do nosso organismo, né? Vai combinar os aminoácidos para formar aqui o que está saindo coloridinho, que é as proteínas, certo? Basicamente é isso. Mas tem uns videozinhos bem legais no YouTube, assim, bem ilustrativos, para vocês darem uma olhada, tá? Mais a título da gente mais ou menos compreender. Tá? Por que eu estava falando lá da importância de cuidar a elevação da temperatura do corpo, né, da febre? Porque as proteínas, elas possuem funções muito importantes no nosso organismo.
Então, função contrátil, que é muscular, né, dos nossos músculos, que, por exemplo, a miosina e a actina, que são proteínas contráteis. Imunológica, que são os anticorpos. Estruturais, como o colágeno, que está na nossa pele, e a queratina do nosso cabelo. Biocatalisadores, que é as enzimas, né? Hormonais, como a insulina. De reserva, né? De energia, no caso, como a caseína, que é uma proteína do leite, e a albumina, que é a proteína do ovo. E de transporte, a hemoglobina, né? Que é uma proteína de transporte. E entre outras proteínas. Então, por isso, a importância das proteínas, da gente cuidar, por exemplo, a questão da febre, da gente fazer uma alimentação equilibrada de proteína, né? Não, porque tem proteínas que a gente não sintetiza, então a gente precisa se alimentar, porque as proteínas desempenham funções importantíssimas no nosso organismo, como a gente pôde ver nesse slide. Então, aqui, mais ou menos, o valor nutricional dos alimentos, o quanto cada um possui de proteína, tá? O recomendado, mais ou menos, valores apropriados, tá, pessoal? As mulheres, mais ou menos, precisam ingerir 46 gramas diariamente e os homens, 56 gramas diariamente. Valores aproximados, pode variar de literatura para literatura, tá? Então, visivelmente, os alimentos que mais possuem proteína é a carne e o ovo. Mas não só a carne e o ovo, tem vegetais, né? Ervilha, espinafre, que também, cereais, que também possuem proteína. Tá? Agora eu trouxe aqui algumas questõezinhas do Enem, tá? Tomara que dê tempo da gente fazer, porque são bem interessantes. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem. Tá dando para enxergar bem? Eu vou ter que me aproximar um pouquinho aqui para ler. Tá. Proteínas são moléculas essenciais à vida, atuando como enzimas, hormônios, anticorpos, antibióticos e agentes antitumorais, além de estar presentes nos cabelos, na lã, na seda, em unhas, carapaça, chifres, penas dos seres vivos, né, em várias partes do organismo. Em relação às proteínas, é correto afirmar que são biopolímeros constituídos de aminoácidos, os quais são unidos entre si por meio de ligações peptídicas. Tá correto ou não tá correto? Tá correto. São biopolímeros, são polímeros, são cadeias grandes de aminoácidos ligados por meio de ligações peptídicas. Então, essa aqui, correta. 2, a produção dessas moléculas se dá sem gasto de energia pelos organismos, já que os aminoácidos provêm da alimentação. Certo ou errado? Tá errado. Exatamente, porque, como a gente viu, os aminoácidos não provêm só da alimentação, alguns deles são sintetizados pelo nosso organismo, que são chamados de aminoácidos não essenciais. Então, essa daqui, a letra 2, está errada. E a produção de proteínas, ela é realizada com gasto de energia, sim. Tá? Então, está errada 2. 3. Todas as proteínas possuem peso molecular idêntico, característica especial dessas moléculas. O que vocês acham? Errado, porque como a gente viu naquela imagem que não estava com uma resolução muito boa, tem vários tipos de aminoácido, com cadeias menores, cadeias maiores, com átomos diferenciados, algumas possuem enxofre, outras não possuem enxofre, e cada átomo tem um peso molecular, um peso molecular diferenciado. Então, as proteínas não possuem, todas elas não possuem o mesmo peso molecular, elas possuem peso molecular diferenciados. Então, essa daqui também está errada.
4, a insulina, que foi o primeiro hormônio a ter sua sequência de aminoácidos conhecida, é produzido por células especializadas do pâncreas. O que vocês acham? Essa daqui, pessoal, eu não cheguei a comentar para vocês, até deveria ter comentado. Que a gente não entrou, né, nos tipos de proteínas específicas, ali eu falei meio pincelado sobre as funções das proteínas, mas a insulina é sim uma proteína produzida por células especializadas do pâncreas, tá? Então, essa é a informação que mais importa nessa afirmação. E ela foi o primeiro hormônio a ter sua sequência conhecida, e ela é utilizada em pessoas que têm problema diabético, né? Antigamente era se utilizada a insulina proveniente dos suínos, mas como ela causava muitos efeitos colaterais, hoje em dia ela é sintetizada por meio de reações bacterianas, não sei exatamente explicar, mas a insulina hoje ela é sintetizada em laboratório, mas no nosso organismo, em condições normais, ela é produzida por células do pâncreas, então essa afirmativa está correta. Tá? Então, a 4 está correta. 5. Apesar da diversidade na constituição e estruturação de seus aminoácidos, essas moléculas apresentam, no seu conjunto, a mesma velocidade de degradação no meio ambiente. O que vocês acham? A gente estudou lá que os aminoácidos, né, que as proteínas, elas possuem tamanhos diferentes, funções diferentes. Será que elas se degradam da mesma forma no meio ambiente? Será que os aminoácidos... Exatamente. Não. Os aminoácidos não se degradam de formas iguais no meio ambiente, tá? Então, essa daqui também está errada. Né? Elas têm velocidades diferentes de degradação no meio ambiente, tá? Os aminoácidos. 6. A grande variabilidade biológica dessas moléculas permite sua utilização para fins de identificação pessoal, da mesma forma e com a mesma precisão que os exames de DNA. Essa, né? O que vocês acham? A 6 também está errada, pessoal, porque o nosso organismo, ela produz e a gente suplementa por meio da alimentação vários tipos diferentes de proteínas, tá? Então, pessoas com ou sem parentescos vão ter as mesmas proteínas. Então, não pode ser utilizado para identificação pessoal com a mesma precisão do DNA. Então, errada. Então, corretas ficou a 1 e a 4. Não, é 1 e 4. As demais estão incorretas. Vamos mais uma? Tranquila essa aqui? Vamos para a próxima? Enem 2014. Isso aqui é mais tranquila. Vamos ver. Na década de 1940, na região centro-oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa que consistiu em não comer carne e derivados. Ó, carne, vou marcar aqui, carne e derivados, e marquei meio torto, até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores. Então, para suprir o déficit nutricional que os
produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em... O que vocês acham? Letra A, vitaminas A e E. Letra B, frutose e sacarose. Letra C, aminoácidos naturais. Letra D, aminoácidos essenciais. Letra E, ácidos graxos saturados. Então, ali no textinho, dizia que eles pararam de comer carne e derivados, né, da carne, leite, ovos. E eles continuaram comendo arroz, feijão, verduras e legumes. Então, o que eles precisariam suplementar eram com alimentos ricos em aminoácidos essenciais. Letra D. Por que a letra A não? Porque vitamina A e E eles conseguiam por meio do feijão, das verduras e dos legumes. Frutose e sacarose, que são tipos de açúcares, também por meio de frutas, né? Aminoácidos naturais. Aminoácidos naturais são aqueles que o nosso organismo produz, certo? Os não essenciais. Então, né, não teria por que eles suplementarem. Ácidos graxos saturados, eles iam também suplementar por outros alimentos. Então, aminoácidos essenciais, eles, como eles não estavam ingerindo carne e ovos, né, eles precisariam suplementar com outros alimentos para obter esses mesmos aminoácidos essenciais que eles iam obter comendo a carne e derivados. Tranquilo? Tranquilo? Então tá. Posso para a próxima, então? Vamos de mais uma do Enem de 2016. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingem as estimativas para as próximas décadas. Tá? E ali estão as referências embaixo. Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primariamente pela redução de... Vamos analisar com calma as informações, né? O Enem, ele tem muito disso, ele traz textinhos informativos, então é interessante a gente ir marcando, né? Ou faz uma leitura rápida e depois volta marcando as coisas importantes, ou já vai marcando, que aí já economiza tempo, né? Então, ali no textinho vem falando que os elevados níveis de CO2, né, que é o dióxido de carbono, CO2, que coisa horrível, Mima. Deixa eu ver se eu escrevo mais bonitinho aqui, CO2, tá? Os elevados níveis de CO2 na atmosfera diminuem a absorção de nitrato pelas plantas. Nitratos são compostos que possuem nitrogênio na composição, tá? E a absorção desses nitratos pelas plantas vão influenciar na qualidade nutricional do grão de trigo, como diz aqui, tá? O nitrogênio, né, que está presente ali nos nitratos. Escrevi ficou meio mal marcado aqui. O nitrogênio, que vai estar ali nos nitratos, ele vai influenciar na qualidade nutricional de qual daquelas opções ali. Vai influenciar na frutose, nos lipídios, na celulose ou nas proteínas, no teor dessas moléculas na planta. Nitrogênio, lembra que a gente estudou que o nitrogênio ele é um composto presente nos aminoácidos
presente nas proteínas, lá na amida, né, nas ligações amídicas. Então, o nitrogênio, ele vai impactar os aminoácidos, a produção dos aminoácidos, e, consequentemente, das proteínas. Então, vai influenciar no teor das proteínas desse alimento, exatamente. Letra D. Certo? Acho que tem mais algumas questões, mas eu vou fazer só mais uma. Pode ser? E aí a gente encerra por hoje. Podemos fazer mais uma? Não me atrapalhou em nada. Então vamos lá. Os carboidratos, os lipídios e as proteínas constituem material estrutural e de reserva dos seres vivos, certo? Qual desses componentes orgânicos é mais abundante no corpo, né, na estrutura de uma planta e de um animal? É bom ter avisado mesmo nesse caso, né? Vamos focar aqui na questão, pessoal. Carboidratos, lipídios e proteínas. Ih, marquei ele, né, bem torto. Deixa eu ver se eu consigo corrigir. Proteínas, tá? Carboidratos, lipídios e proteínas. Eles querem saber qual desses componentes orgânicos mais abundante, né, quais são mais abundantes em plantas e animais, tá? Então, qual que é mais abundante em plantas e animais? Letra A, proteínas em plantas e animais, carboidratos em plantas e animais, lipídios em plantas e animais, carboidratos nas plantas e proteínas nos animais, proteínas nas plantas e lipídios nos animais. Lembra lá daquele slide que eu coloquei o valor nutricional dos alimentos e eu até frisei que alguns tinham mais proteínas do que outros. Tinha até um no cantinho assim, vamos ver se vocês lembram daquele slide. Não é difícil, não, é fácil. Lembrando, a palavra-chave é mais abundante. Então, mais abundante vai ser letra D. Carboidratos nas plantas, por conta da parede celular e do amido, né, que tem nas plantas, e proteína nos animais. Como a gente viu ali, um dos alimentos que mais possui proteínas são as carnes. Então, carboidratos nas plantas e proteínas nos animais, mais abundante, tá? As plantas, elas vão ter outras coisas, vão ter lipídios, vão ter proteínas, mas o carboidrato vai ser a molécula mais abundante nas plantas e a proteína vai ser a molécula mais abundante nos animais. Certo? Pessoal, então eu vou encerrar por aqui, porque, né, a gente tem horário. Ficou mais, acho que, 2 questõezinhas, mas vocês conseguem resolver tranquilamente. Com certeza vocês vão encontrar com muita facilidade as respostas. Se não, né, eu me coloco à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Então, podem me procurar, né? Provavelmente esse material vai estar disponível para vocês também, além do YouTube, em outros canais, né? No Drive. Então, me coloco à disposição de vocês e eu agradeço muito a presença de todos vocês aqui. E muito obrigada também pela oportunidade de dividir um pouco do meu conhecimento com vocês.
Muita calma, muito estudo e vai dar tudo certo e vocês vão se sair muito bem no Enem, no vestibular, em qualquer avaliação que vocês forem fazer, certo? Então tá. Boa noite, gente.